Luca Bassani continua com a gente, que a gente vai falar mais sobre esse assunto. E até o momento, 2 pessoas morreram na explosão de um míssil na Polônia, na fronteira com a Ucrânia. A OTAN informou que continua investigando o caso. Após reunião de emergência com líderes do G20 na Indonésia, o presidente dos Estados Unidos falou com a imprensa. Ele afirmou que a trajetória do projétil contesta um possível ataque de Moscou. Vamos analisar as consequências deste ato com o especialista em relações internacionais, José Luiz Moraes. Seja bem-vindo, José. Um ótimo dia a você. Muito obrigada pela presença. Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Quero que você faça uma análise sobre esse momento da guerra, sobre esse míssil que explodiu na Polônia. Realmente é mais um elemento agravante nesse cenário que já vem sendo grave há alguns meses, não? Tudo isso, nenhum grande conflito mundial começa do nada, é sempre um acúmulo de fatores que levam a alguma coisa como ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Não acredito que isso hoje seja esse fator, mas de fato é uma gota a mais nesse balde que se encontra em um lugar sempre perigoso, porque nós estamos falando de uma guerra na Europa, né? De fato, a própria Rússia se manifestou logo após as primeiras imagens, demonstrando que não se tratava de um artefato deles, e sim de um míssil de defesa antiaérea ucraniano, S-300, quer dizer, eles já imediatamente já negaram a participação deles nesse evento. Houve uma reação imediata dos países da OTAN, inclusive da Polônia, falando que haveria acionaria o artigo 4º, que na verdade é um pedido de emergência para os países da OTAN, né, uma consulta emergencial aos países da OTAN, mas os ânimos parecem que diminuíram no dia de ontem e também no dia de hoje, havendo manifestação já do presidente dos Estados Unidos, John Biden, inclusive do presidente polonês Duda, dizendo que se trata que não se tratou de um ataque deliberado russo, mas sim de um efeito colateral da defesa ucraniana a esse massivo ataque de mais de 90 mísseis russos no dia de ontem. Então, é um fator a mais, é uma gota d'água a mais nesse balde que sempre é perigoso, né? Eu já havia dito isso antes num encontro nosso da fronteira, da grande fronteira da Polônia, ser um grande perigo, né? Esses ataques desbordarem das fronteiras ucranianas e atingirem principalmente a Polônia, que é um país muito importante da OTAN, e que realmente é uma caixa de Pandora que sempre coloca o mundo inteiro, e principalmente a Europa, em um grande risco, né? Mas, como os nossos colegas disseram, não há uma vontade de países centrais como a Alemanha, como a França, como o próprio Reino Unido, de que esses conflitos ganhem mais fôlego, mas há uma predisposição dos países do bloco, né, do bloco da Europa do Leste, de participarem mais intensamente desses conflitos, inclusive com o recebimento de vultosas quantias provenientes da OTAN, como nós vimos nos últimos tempos, né? A OTAN participa, e os países aliados da OTAN participam com dinheiro e com armamentos muito poderosos para auxiliar a Ucrânia contra a Rússia. Coloca o nosso comentarista Diogo Schelp na conversa também. Diogo, tem uma pergunta? Sim. Professor, bom dia. Professor, bom dia. O próprio secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse hoje, alguns minutos atrás, que, de fato, mais provavelmente foi um míssil do sistema de defesa ucraniano, mas que não era culpa da Ucrânia. E ele disse exatamente o seguinte, ele disse que a Rússia tem responsabilidade pelo que aconteceu na Polônia ontem, porque é um resultado direto da guerra em andamento e da onda de ataques que a Rússia promoveu ontem contra a Ucrânia. Fecha aspas. Por outro lado, Zelensky, já de cara, antes mesmo de qualquer investigação, já apontou o dedo para a Rússia e já disse que isso era um motivo para a OTAN entrar com o pé mais pesado nessa história. Quer dizer, existe aí uma irresponsabilidade por parte do presidente ucraniano Zelensky, que obviamente está sob ataque,
mas que tenta a todo custo trazer a OTAN para dentro da guerra? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de uma disputa de forças. E a Ucrânia é um país inferior em termos militares em relação à Rússia e precisa desesperadamente da ajuda da OTAN. Qualquer aumento do volume que traga a OTAN para mais junto desse conflito, beneficia, sem dúvida nenhuma, não só a Ucrânia, mas outros países que fazem fronteira com a Ucrânia e que vivem, quer queira, quer não, né, faziam parte do bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que precisam do auxílio da OTAN militarmente, opondo-se contra uma vontade expansionista por parte da Rússia, né? Então, nós estamos diante de um cabo de guerra entre duas forças, ou mais forças ainda, né? Um cabo de guerra multidimensional, né? Que é o cenário internacional, que é de um lado a Rússia e seus parceiros, como a China, por exemplo, e de outros países alinhados à OTAN, mas aqueles que precisam de mais recursos e de uma participação mais intensa da OTAN, e aqueles que não querem essa participação, até porque são economicamente prejudicados por esse conflito. Nós vemos aí um aumento da inflação, do custo de vida dos países europeus em razão do conflito, de maneira brutal, e um de vocês acabou de lembrar, né, que nós estamos começando aí, nós vamos já inverno na Europa, e a necessidade energética da Europa é imensa, e a dependência energética da Europa em relação à Rússia é imensa. Você aumentar esse conflito só traria mais prejuízos para países como a Alemanha, como a França, né, e os seus custos de vida. De outro lado, esses países periféricos à Rússia desejam cada vez mais o apoio financeiro e estratégico da OTAN. Sem dúvida nenhuma, você está corretíssimo, né? E não acho que seja uma irresponsabilidade, entre aspas, de Zelensky, mas sim uma tentativa de sobrevivência do seu país e uma tentativa da defesa do seu país. Lembrando, por último, né, que no cenário internacional é muito claro, né? É um assunto muito complexo, mas do ponto de vista jurídico internacional, a invasão russa é absolutamente ilegal do ponto de vista do direito internacional público. Hora certa na PAN, 10h56. A gente passa agora a pergunta para o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, que tem acompanhado todos os detalhes de perto. Luca. Bom dia, professor. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é relacionada exatamente essa questão dos custos. Você acabou de mencionar o interesse que alguns países periféricos à Rússia teriam de ingressar nessa guerra ainda mais, pegando recursos da OTAN, mas olhando do ponto de vista russo, nós sabemos que as sanções econômicas impostas pelo Ocidente não foram tão bem sucedidas por uma série de fatores que envolvem o acúmulo de recursos, né, de dólares e também ouro por parte dos russos antes mesmo da guerra. Há indícios que mostram que isso pode acabar. Como o senhor acha que logo no começo do ano que vem, uma vez que todos esses recursos acumulados faltem, vai modificar a estratégia da Rússia dentro do campo de batalha? A Rússia, você muito bem falou, Luca, assim, há um indício de que a Rússia se preparou para isso, para esses embargos internacionais. Mas os embargos internacionais são dos instrumentos disponíveis pelo direito internacional público, né, para sancionar os países, né? Há um gradiente, há volumes que podem ser dados a essas sanções internacionais, começando por essas aí, ou pelo menos no meio do caminho, essas sanções econômicas internacionais. O problema é o seguinte, é que a Europa depende
para a sua própria sobrevivência das fontes energéticas russas, né? Então, isso talvez leve a Rússia e a Europa a uma solução não pacífica, não temos essa visão a um curto alcance, mas pelo menos uma sedimentação de algumas dos avanços russos no território ucraniano, como houve com a Crimeia, né? No meu ponto de vista, inicialmente era essa a estratégia levada por Putin, avançar até um determinado ponto e deixar aquilo num status quo em que ele não conseguisse retornar, e avançou e ganhou um território. Hoje os territórios que são predominantemente russos, né, de pessoas de nacionalidade russa que se encontram na Ucrânia. Eu acho que isso ainda não está maduro o suficiente para ocorrer, mas a dependência da Europa em relação às fontes energéticas russas e também a pressão dos oligarcas russos ao governo Putin, né, para que sejam liberadas essas sanções econômicas, podem ser um fator que levem a um ajuste no ano que vem, pelo menos desse conflito. Mas é tudo tentativa de adivinhação, né, que a complexidade desses conflitos não nos permite fazer de uma forma segura, né? Quando começou o conflito, era isso que eu imaginava. Hoje eu não tenho essa certeza de que seria tão fácil assim fazer isso, inclusive pelo engrandecimento de Zelensky no cenário internacional, coisa que eu acredito que não havia sido planejada pelo governo russo. Quer dizer, houve um engrandecimento e um fortalecimento da Ucrânia e de Zelensky por parte dos países ocidentais, né, com grande apoio econômico ocidental, com grande poder, trouxe muito poder para que a Ucrânia resistisse a esses ataques russos, que aparentemente seriam muito fáceis no começo do conflito. Hoje, não tenho essa certeza de fato. Professor, Zelensky disse no G20 que a guerra pode estar no fim, pode estar chegando ao fim. Você acredita que esse míssil explodindo na Polônia, ele pode trazer um novo desdobramento? Com certeza, esse míssil é, entre aspas, né, bem-vindo para Zelensky, porque, como eu disse, aumentou o volume, né, da participação da OTAN, que hoje vai inclusive se reunir emergencialmente. Para Zelensky, a OTAN é essencial. Sem a OTAN, a Ucrânia já haveria sucumbido às forças russas há meses, né? Mas o que justamente mantém a Ucrânia e Zelensky mais forte do que ele era no começo do conflito, justamente é a grande ajuda econômica e militar dos aliados da OTAN, principalmente Estados Unidos, já gastou $1 trilhão, né, acima da quantia de trilhão de dólares na ajuda a esses países, tanto a Ucrânia como outros países periféricos à fronteira russa aí. Para ele é vantajosa esse aumento do volume do conflito. Para a Rússia é ruim e para a Europa, para os agentes econômicos europeus, é péssimo esse aumento de volume, mas para a Ucrânia, sem dúvida nenhuma, é muito boa. Por isso até que nós percebemos a tentativa dos Estados Unidos, de Biden, de Duda e outros agentes em diminuir esse volume das sanções da OTAN. Perfeito, professor. Agora eu me despeço dos três. Professor José Luiz, muito obrigada pela sua análise, agradeço a sua participação. Também me despeço do nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Diogo Schelp, nosso comentarista também, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado.